dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Como passaram semana passada? Como passaram da semana passada, povo? Bem. Bem? E essa cara de sono, Carol? É Carol que tava falando comigo? Acontece, professor. Olha essa voz de sono. Voz de quem acabou de acordar, tá morrendo de sono. Ai. Vem aí. Gente, vamos lá então, ó. Vamos abrir a apostila 5 de vocês, página 72. Tem gastura de giz. Muito bom, pessoal. Semana passada, nós falamos sobre a primeira lei de Ohm, né? Que falava um pouco sobre a resistência. Alguém lembra o que é resistência elétrica ou não? Vamos lá, gente, conversa comigo, hein? Todo mundo acordando. O que é resistência elétrica? Quem lembra? Bom dia, tudo bem? Segundo ano. O que é resistência elétrica? Oi? A gente está com fome, talvez eu consiga fechar isso. Não estou ouvindo. A gente está com fome, então não consegue pensar direito. Não consigo ouvir ainda, tá muito ruim o áudio. Resistência elétrica, então, já que vocês não estão falando para mim, a resistência elétrica, ela faz a conversão da energia elétrica em energia térmica, transformando a energia elétrica em calor. Lembra que eu dei o exemplo do ferro de passar, do chuveiro? São todos eletrodomésticos, equipamentos domésticos que fazem essa conversão da energia elétrica para energia térmica, porque eles oferecem uma certa resistividade à passagem dos elétrons, acumulando maiores cargas, o que vai fazer com que ele esquente, né? Então, é o que nós chamamos de efeito Joule, quando há uma conversão de energia elétrica em energia térmica, tá bom? Então, isso é resistência elétrica, tá? E a primeira lei de Ohm falava que quando a resistência quando a tensão dividido pela corrente for uma constante, nós temos o exemplo de resistência, né? Que é a primeira lei de Ohm, quando eu tenho condutor ôhmico, né? Quando a resistência é constante. Beleza? Então, essa era a primeira lei de Ohm. Hoje nós vamos estudar a segunda lei de Ohm, né? Que também tem a ver com resistência, certo? Segunda lei de Ohm. Todo mundo junto comigo, ó, na página 72. Vamos ler essa comecinho da apostila de vocês aí, ó. Vimos no capítulo anterior que os materiais oferecem resistência à formação da corrente elétrica, quando submetidos a uma diferença de potencial. Sabemos que essa resistência elétrica pode ser determinada pela razão entre a DDP e a intensidade da corrente elétrica, e que essa razão é constante para os fatores ôhmicos. Dessa maneira, chegamos à primeira lei de Ohm, que é o que eu acabei de falar com vocês, né? Certo? O cientista George Simon Ohm também foi responsável por decifrar, por meio de experiências, as variáveis construtivas que influenciam o valor da resistência elétrica de um condutor. Considere um fio de comprimento L
área de seção transversal ou reta A, construído com um determinado material. Então, o que ele chegou? A segunda lei de Ohm ela fala sobre a resistividade, tá? O que seria essa resistividade? Deixa eu baixar aqui. A resistividade, ela é determinada pela letra Rho vezes o comprimento dividido pela área, tá? E essa forma nós definimos como sendo a segunda lei de Ohm, que tem a ver com a resistividade, onde a letrinha grega Rho é a resistividade do material. Dependendo do tipo de material que a gente está trabalhando, vai ser o valor do Rho. O L é o comprimento do fio. Ó, se eu tenho um fio aqui de certo comprimento L, tá? Eu tenho uma certa área da seção transversal. Seção transversal é sempre quando eu pego, imagina, ó, eu tenho um fio. É como se eu cortasse esse fio no meio e eu olhasse a seção transversal do fio, ou seja, onde eu fiz o corte. Então, essa área que fala na forma da segunda lei de Ohm é a área da seção transversal, certo? E ele fala ainda assim, ó, a resistência elétrica desse condutor, seja ele ôhmico ou não, depende desses fatores. Quais são os fatores? Comprimento, área e a resistividade do material. Por isso, materiais diferentes apresentam resistências diferentes. Por isso, representamos essa característica do material com a grandeza resistividade. Letra grega, Rho. Tá? Então, esse Rho aqui é a resistividade. Sendo assim, a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade e inversamente proporcional à bitola do fio. Tá? Então, pessoal, a resistência elétrica, né, que é o que a gente chama de a resistência elétrica do condutor, nós calculamos com essa fórmula, onde essa letra Rho é a resistividade, geralmente vai variar, geralmente não, esse Rho, essa letrinha Rho, ela varia de acordo com o material, tá? Então vai ter um valor específico, o L é o comprimento do fio ou do condutor que eu estou analisando, e a área é a área da seção transversal. Daí eu calculo a resistência elétrica de um fio condutor, tá bom? Ele fala também que tem a condutividade. A condutividade não é o inverso da resistividade. A resistividade ela tende a barrar a passagem dos elétrons. Ela vai oferecer uma certa dificuldade para que os elétrons não passem por esse fio, não é? Então, a resistividade é a dificuldade da passagem dos elétrons. E a condutividade é qual a facilidade que esses elétrons têm que passar, não é? Então, se a resistividade eu tenho dado por essa forma, se eu fosse definir a condutividade, eu não posso falar que a condutividade, que essa letra nós chamamos de sigma, é o inverso da resistividade do material. Eu não posso dizer isso, tá? Então, se eu tenho a resistência elétrica, eu tenho a resistividade do material. Se eu quiser descobrir qual que é a condutividade não é o contrário de resistividade, então eu faço 1 sobre o Rho. Daí eu descubro o quê? A condutividade, tá? Então, é assim, pessoal, ó. Essa questão da segunda lei de Ohm que fala sobre a resistência de um condutor, essa questão do fio, da área, o que isso interfere na prática, né? Vamos dizer assim. Quando você vai dimensionar uma instalação elétrica de uma casa e você vai definir
qual que é a bitola, ou seja, qual que é o diâmetro do fio que vai ser inserido para fazer a instalação elétrica da sua casa, por exemplo, uma das áreas, uma das partes mais caras na construção de uma casa é a parte elétrica. Vocês já ouviram falar isso, né? Acredito que alguém já deve ter ouvido falar. A parte elétrica é muito cara. Quanto maior a bitola do fio, mais caro é aquele fio. Porque quanto maior a bitola, maior o diâmetro, quanto maior a área desse condutor, maior vai ser a corrente que vai passar por aquele fio. Então, vamos supor, se você for analisar a instalação elétrica da escola e a instalação elétrica da sua casa, com certeza a instalação elétrica da escola tem fios com bitolas maiores que da sua casa, né? Porque a quantidade de equipamentos ligados na tomada, a quantidade de equipamentos que são utilizados simultaneamente dentro da escola é muito maior do que aquela que você usa na casa. Então, quando for comprar o material para fazer a instalação elétrica da escola, provavelmente não, foi mais caro que o fio da sua casa. Quanto maior esse fio, maior vai ser a quantidade de carga que ele suporta, tá bom? E quanto maior a grossura, também é mais caro o fio, tá? Então, a segunda lei de Ohm tem a ver com isso daí, tá? O comprimento do fio e a área da seção transversal, não é isso? Lembra que uma vez, no começo do ano, final do ano passado, eu acho, não lembro quando foi, que a gente estava sem internet dentro da escola. E aí o pessoal estava na rua trocando a fiação. Não sei se vocês observaram, mas o fio que eles estavam colocando nos postes era muito maior do que os outros fios que estavam ali. Porque eles tiveram que trocar o fio da rede elétrica da escola pela necessidade que a escola tinha de colocar a quantidade de equipamentos que iam ser utilizados, tá? Então, isso tem a ver com a segunda lei de Ohm, tá? Quanto maior a área, maior vai ser a carga que vai suportar por aquele fio. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre a segunda lei de Ohm? Até agora não, professor. Tá tranquilo? Uhum. Muito bom. Cadê os demais? Todo mundo dormindo? Sinceramente, eu acordei tem 9 minutos. A Ana Júlia tá aí? Vamos lá, vamos dar uma chamadinha rapidinho, só para ver. Tá todo mundo muito quieto hoje. Ana Júlia Barbosa. Desculpa o atraso, professor. Tem problema, Ana Laura. Oi, professor. Tô Muito aqui. bom. Tá. Ana Laura, Mastrocola, tá aí também? Ana. Se não conseguir falar por microfone, pode falar no chat, tá? Ela tá. Ela tava com dificuldade de entrar, mas ela Só para tá. ver quem tá acordado. Pronto. Carol tá aí, que já conversou comigo, né? Oi. Doutor Scaff também está aí? Tô aqui. Patrocínio. Eu tô, professor. Eu que te respondi. Ah, tá. É que as vozes são muito parecidas quando vocês falam aqui. Eu não sei o que é quem. A arrasadora Rafaela Fucilini tá por aí também. Tô aqui, professor. Isaac. Tô aqui. João Amaral. Tô aqui. Júlia. Nossa, vocês são um exemplo. Todo mundo aí, ó, que bonitinho. Lohane. Aqui. Lucas. Lucas, muito bom. Mano João. Ah, opa. Rafa. Sofia. Tô aqui. Olha que exemplo. Ninguém tá dormindo, né? Outro dia eu peguei um bonitinho que entrou na reunião e, ó, escafedeu-se. Foi dormir. Ficou com falta depois. Mas vocês são um exemplo de turma. Gente, então, ó, vamos lá. Vocês querem que eu faça os exercícios já agora ou eu explico outro conteúdo e depois eu faço todo o exercício de uma vez? O que vocês preferem que eu faça? O exercício. Oi? Eu prefiro exercício. Eu prefiro que faz os exercícios, porque aí já dá uma esclarecida. É porque eu tô meio perdida. Não tá entendendo, Laura? Não, eu tô meio perdida. Eu peguei o bonde andando.
Professor, peraí. Só não entendi um negócio. Uma é para resistência e o outro é para subir energia, tipo isso. Não entendi. Um é para ver resistência e o outro é para ver a condutividade, né? Isso. Esse Essa dali de é a baixo. resistência e a condutividade. Tá? Professor, e a primeira lei é para quê mesmo? Nós vamos estudar muito pouco agora, Resistência. tá? A gente vai ver mais a resistência, tá? Beleza. A segunda lei de Ohm, ela fala principalmente da resistência. Professor, Parte elétrica, nós vamos estudar muito mesmo a parte de resistência e resistores, né? Porque eles são dispositivos muito importantes quando nós trabalhamos com circuitos elétricos, tá? Então, essa capacidade de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, ela é muito utilizada, a gente sempre vai voltar nesse conceito. Resistência, resistor, tal, e é um conteúdo que cai bastante no vestibular. O próximo módulo de hoje, que a gente vai estudar, fala um pouco sobre a associação de resistores, tá? Quando você pega um resistor e você coloca vários resistores, como que eles funcionam, né? Porque é difícil você ir no mercado e falar, olha, eu quero um resistor de tantos ohms. Às vezes não tem aquele resistor que você precisa. Só que através de um sistema de associação, ou seja, você coloca vários resistores, você consegue chegar naquela resistência que você precisa, né? Então, muito cobrado esse conteúdo. A gente tem que ficar bem atento, tá? professor, Oi? professor, a primeira lei é para quê? Fala do quê? A primeira lei de Ohm, que eu falei lá no comecinho. Quando a resistência é constante, né? Quando a tensão dividido pela corrente, que na verdade é a resistência, é constante. Tá? Eu tenho um condutor ôhmico. A resistência é constante. Isso fala a primeira lei de Ohm. Ó, módulo 85, exercício 1. Vamos lá. Um fio de cobre de comprimento 4 metros apresenta área de seção transversal. Apresenta área de seção transversal de 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, sendo a resistividade elétrica do cobre. Então, a resistividade elétrica do cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro, determina a resistência elétrica desse fio. Tá? Então, ele quer saber o quê? Qual que é o valor da resistência elétrica desse fio? Eu sei que a resistência elétrica ela é dada pela resistividade vezes o comprimento dividido pela área. De acordo com a segunda lei de Ohm, dessa forma a gente consegue calcular, né? Ó. Qual é o valor da resistividade? 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes. Qual é o valor do comprimento? 4 metros, né? Ó. Sabe? Lembrando que diz. Zero. A área, qual que é a área desse fio? 4 vezes 10 a menos 6. Agora é só resolver a conta, né? Eu coloquei esse 10 a 0 aqui porque eu acho que fica mais fácil resolver a conta e vocês não errarem, tá? Mas quem consegue fazer direto, pode fazer direto. Então, resolvendo essa conta, né? Vocês já lembram como é que faz, não é? Precisa fazer de novo? Então, nós vamos calcular a resistência, né? O que você faz?
multiplica 1,7 vezes 4, vai dar um valor. Quando você tem uma multiplicação de potência, você soma os expoentes. Aí vai dar um valor no numerador. Aí divide por 4 vezes 10 a menos 6. Então você vai ter uma notação científica em cima e uma notação embaixo. Quando você tem uma divisão de notação, você subtrai os expoentes. Tá bom? Então, precisa fazer não, né? O que é que faz? Fala comigo, bebê. Precisa não, professor. Não precisa. Ó, vamos lá então. Vou fazer só isso, tá? Os próximos eu não vou fazer não. Multiplica 1,7 vezes 4, que é o primeiro passo, tá? Então, 1,7 vezes 4 dá 6,8 vezes 10, menos 8 mais 0, menos 8, né? Então, vai ficar 6,8 vezes 10 menos 8, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Quando eu chego nesse ponto, o que eu faço? Eu pego 6,8 e divido por 4, que vai dar 1,7 vezes 10, né? Ó, repita a potência, menos 8 com menos 6, vai ficar menos 8 mais 6, que vai ficar menos 2 ohms, certo? Então, essa é a resposta. 1,7 vezes 10 a menos 2. Vou mandar a foto no grupo, tá? Fica tranquilo. Vou mandar a foto agora. Mandei. Deixa eu pagar aqui para fazer o exercício 2. Alguma dúvida? Não facinho, né? Só substituir os valores na fórmula e calculei o valor da resistência. Já estava tudo nas devidas unidades corretas, né? Então, estava bem tranquilo. Exercício 2. Com relação ao exercício anterior, se o comprimento do fio for dobrado e sua área de seção transversal for reduzida à metade, calcule a sua nova resistência elétrica. Então, como é que fica? Ó, preste bastante atenção. A fórmula é R igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Ele fala o seguinte no exercício. Se o comprimento do fio for dobrado, ou seja, O vezes 2L. Vou dobrar o comprimento do fio, 2L. E a área da seção transversal for reduzido à metade, então dividido por A sobre 2. Aí ele pergunta, qual vai ser a nova resistência elétrica desse fio? Então eu tenho que resolver agora, né? Ó. Eu tenho que resolver essa conta. Eu posso jogar direto ou eu posso arrumar essa fórmula. O que vocês preferem fazer? Ele tem que fazer, vai fazendo junto comigo. Calcule e me fala quanto que deu esse resultado, todo mundo. Fica 6,8 vezes 10 a menos 2? Muito bem, é isso aí mesmo, olha lá. 6,8 vezes a menos 2, tá? Como que vocês podem fazer então? Ó, eu tenho uma fração embaixo e tenho só um numerador. Quando eu não tenho nada, quer dizer que aqui em cima eu tenho o número 1, né? Ó. Aqui eu tenho uma fração embaixo e aqui em cima eu tenho só um numerador simples, não tenho uma fração. Então, quando eu não tenho nada, eu tenho um de baixo. Dessa forma, eu tenho uma divisão de frações. Quando eu tenho uma divisão de fração, o que eu faço? Eu mantenho a primeira, né, ó, que é
Rho vezes 2 vezes L dividido por 1 e inverto a segunda, não é? Então, multiplico por 2 sobre A. Como é que vai ficar, então, a resistência elétrica? Vai ficar 2 vezes 2, 4 Rho vezes L dividido pela área, né? Simples assim. Agora eu vou substituir, não é isso? Eu sei que o Rho vale. Quanto vale o Rho mesmo? 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento do fio, que é 4, dividido pela área, que é 4 vezes 10 a menos 6, né? Ó. Então, resolvendo isso daqui, você vai chegar no valor de 6,8 vezes 10 a menos 2 ohms. Ô, professor, eu fiz de uma forma mais simplificada. Como você fez? Eu. Chegou direto na forma. Oi? Eu multipliquei o L, né? 2 vezes 4, Entendi. 8. Aí eu só dividi o 2 pelo 8, que ficou 1,7 vezes 10 a menos 4, e, tipo, dividi a potência. Eu também. É que eu fiz de uma forma para poder fazer o. Se você quisesse só substituir, bem pode, como você fez. Já substituir direto, não tem problema. Também fica certo. Ô, Ana Júlia Barbosa. Voltou a funcionar normal aí? Agora que eu vi tua mensagem. Pegando normal sua reunião? Oi? A sua reunião está funcionando normal, o áudio, a imagem. Sim, aham. Tá No de áudio boa. ele separa às vezes. Então, beleza. Vamos lá, exercício 3, Enem. Pessoal, estão conseguindo entender o que eu estou fazendo? Tá tranquilo? Vamos lá, exercício 3. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterado sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material, com o... Aí tem as alternativas, né? Ó, dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da seção reta do fio, quádruplo da área da seção reta do fio, quarta parte da área da seção reta do fio, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Como é que a gente pode calcular? Ele me deu o valor da tensão, né, ó, e ele fala que pode ser adaptado, certo? Estão me ouvindo bem? Estou falando para baixo. Eu estou lendo a apostila. Então ele diz o seguinte, ó, ele fala que o chuveiro ele funciona no 110, mas ele também pode ser adaptado para funcionar no 220. Como então que eu vou fazer essa adaptação do chuveiro, certo? Ele deu algum valor aí para mim além da tensão? Ele não deu, né? Ele não me deu o valor de mais nada, só me deu o valor da tensão.
que é o 110 e o 220. Mas para fazer essa alteração, como é que eu posso fazer, como é que eu posso começar? Aí, pessoal, esse tipo de exercício vai muito da interpretação, tá? É um pouco complexo porque quando você para pensar, é difícil você pensar por onde você começa calculando, né? São tantas formas que a gente aprende, mas o princípio é pensar. Eu tenho o chuveiro funcionando 110, mas eu posso adaptar para funcionar 220. O que eu faço? Eu aumento o tamanho do fio, eu aumento a área do fio, eu divido a área do fio. Como é que eu posso fazer isso daí? Tá? Para você poder chegar no valor exato, a gente vai partir do princípio da fórmula da potência. Lembra lá, a potência do chuveiro, ela vai mudar? Pensa comigo, ó. Eu tenho um chuveiro, ele vai estar ligado no 110, daí eu vou fazer uma adaptação e vou ligar no 220. O que eu mudei? Eu mudei a tensão que eu instalei no chuveiro. Mas a potência do chuveiro, ela vai mudar? Não. Não. Então eu posso partir do princípio que a potência no 110 vai ser igual à potência do chuveiro quando eu ligar no 220. Porque a potência não vai mudar, não é isso? A potência vai ser a mesma. Ela não vai alterar. Eu não sei, nós já aprendemos lá atrás, que a potência, eu posso falar que a potência é igual a corrente vezes a tensão, ou a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Não é? Então eu posso partir desse pressuposto aqui. Momento algum, ele falou sobre corrente, né? Ele está falando sobre comprimento do fio, metade da área da seção do fio. Então, está falando de comprimento, redução da área. Então, ele está falando sobre resistência, não é? Então, qual forma que eu uso da potência? Essa ou essa? A de baixo. Com que eu consigo relacionar a resistência, onde eu vai falar sobre comprimento e vai falar sobre área. Então, eu posso chegar numa relação que vai dar jogo aí, né? Ó. Então, a potência no 110 seria 110 ao quadrado dividido pela resistência no 110 igual a tensão de 220 ao quadrado dividido pela resistência 220. Tá? Ó. Eu só utilizei essa fórmula aqui, pessoal. Ó, onde a potência é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Então, aqui eu cheguei numa relação, ó. 110 ao quadrado dividido pela resistência igual a 220 ao quadrado dividido pela resistência 220. Eu só transformei aqui, tá? Ó. Partindo dessa fórmula aqui, que potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E agora, o que eu faço? Agora eu vou pegar e eu vou fazer uma brincadeira com essa fórmula até eu conseguir chegar no valor que eu vou fazer uma relação entre a resistência, não é que ele quer saber, ele quer trocar a resistência. Para mim trocar essa resistência, eu vou ter que mexer com o comprimento ou com a área desse fio, né? Então vamos pensar assim, ó. Se eu pegar e multiplicar cruzado, ó, certo? Vai ficar assim, vai, ó. Vai ficar 220 sobre 110. Tudo isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Pronto, só multipliquei cruzado, né? Vai ficar R110 vezes 220, 110 vezes R220, que é a resistência 220. Então, eu cheguei nessa fórmula aqui agora. Como é que eu consigo relacionar isso daí com a... Como é que fala? Com a resistência, o comprimento do fio. Se eu pegar, dividir 220 por 110, dá quanto? 220 por 110 dá quanto?
Hein, pessoal? 2. 2, não é? 2 elevado ao quadrado dá quanto? 4, não é? Então, eu sei que essa razão aqui da resistência do chuveiro com 220 dividido pela resistência do chuveiro 110 é igual a 4. Dessa forma, eu posso dizer também que a resistência do chuveiro do 220 é 4 vezes maior que a resistência do chuveiro do 110. Olha que legal, já cheguei numa relação aqui, ó. Então, a resistência do chuveiro é 4 vezes maior que a resistência no 110. Fala alguma coisa disso nas alternativas? Fala alguma coisa disso? Não. Não, resistência não. Fala o quadro da área. Então, eu tenho que continuar. Eu cheguei nessa relação. Que a resistência dos 220 é 4 vezes a resistência do 110. Mas eu não cheguei a nada com relação ao comprimento e à área. E se eu transformar essa fórmula em resistência, eu posso colocar assim, ó, a resistividade vezes o comprimento do fio 220 dividido pela área. Não posso? Eu não posso escrever a resistência dessa forma aqui? De acordo com a segunda lei de Ohm, é igual a 4 vezes a resistividade vezes o comprimento do 110 dividido pela área do 110. Olha que interessante. Eu escrevi a forma da resistência. Tá vendo? Só escrever a forma da resistência. Mudei e troquei, né? E agora como é que eu faço? Ó, eu posso cortar esse rho aqui com esse rho aqui, porque esse rho está multiplicando nos dois lados, né? Então eu posso cortar. Vai ficar como? O comprimento do fio 220 dividido pela área 220 é igual a 4 vezes o comprimento do fio 110 dividido pela área do fio 110. Tá? Dessa forma, agora eu vou analisar duas situações, tá? Ó. Eu vou analisar quando os comprimentos forem iguais e quando as áreas forem iguais. Porque eu vou ter que chegar a uma relação do comprimento da área. Porque nas alternativas ele só fala dobro do comprimento do fio, metade do comprimento do fio, metade da área da seção. Ele só fala de área e comprimento. Então, para que eu consiga chegar numa resposta, eu vou ter que falar, por exemplo, ó, a primeira situação. Eu vou falar que a área do fio 220 é igual à área do fio 110. Vamos ver se eu consigo chegar em alguma relação aí. Se eu falar que a área do 220 é igual à área do 110, vai sobrar o que então? Ó, o fio 220 vai ser igual a 4 vezes o comprimento do fio 110. Porque se eu falar que esse A é igual a esse A, por exemplo, se eu falar que a área é 1 metro quadrado, não vai mudar a minha equação, né? Ó, a área vale 1, a área vale 1. Então, o comprimento do fio 220 vai ser igual a 4 vezes o comprimento do fio 110. Tem alguma alternativa que fala isso? Ah, tá. 4 vezes o comprimento do fio 110. Tem alguma alternativa? Que é 4 vezes o comprimento do fio? Não fala, né? Não. Não fala. Então, vamos continuar. Qual que é a segunda hipótese? Eu claramente teria errado essa hipótese. A segunda hipótese é se os comprimentos forem iguais. Então, se o comprimento do 220 for igual ao comprimento do 110, como que fica isso? Vai ficar a área do 220 é igual a 4, a área do 110 é, ó, dividido por 4.
Então, tem a quarta parte da área de seção do reto do fio. Existe alguma alternativa que fala sobre isso? Tem. Tem. Então, nós chegamos na resposta. Qual foi a resposta certa, então? Eu claramente teria errado no Enem. Para que eu faça essa adaptação, eu preciso pegar a quarta parte da seção reta do fio, que é a seção reta do fio, a parte 110. Entenderam, pessoal? Esse exercício aqui é de doer. Ele é bem interpretativo. Conseguiram entender? Ninguém respondeu, né? Professor, não estou conseguindo enxergar nada do quadro. Vou mandar a foto. Estou mandando a foto no grupo. Acabei de mandar as resoluções da foto, tá? Para resolver exercício, é complicado porque fica ruim mesmo a imagem, né? Não é muito boa. Professor, peraí, não apaga não. Ah, você mandou no grupo. Está conseguindo enxergar? Mas, eu vou copiar lá do grupo. Realmente, Vitor, eu concordo com você. Um exercício desse no Enem, depois você está muito cansado, eu acho que é jogo sujo, sabe? É muito raciocínio. Pois é, Você tem que fazer 90 questões. né? Agora pensa, você fazendo 90 questões desse porte, você fica doido, Ah, não, tem não. né? Quando acontece isso, eu aconselho até esquecer o exercício, coloca pra frente. Faz outros que são mais fáceis. Né? Vai ter que acabar dando mais de grupo da capital se regando. Gente, na hora do intervalo, né? De vocês. Tá na hora do intervalo, né? Tá, falta 2. Ó, eu vou liberar então vocês 15 minutinhos para intervalo. Eu vou deixar aqui gravando. Na próxima aula, tá? Depois do intervalo, eu vou explicar sobre resistores, tá? A associação de resistores. Quando eu for explicar esse conteúdo, eu vou explicar todo o conteúdo na próxima aula e vai ter 3 módulos que falam sobre exercícios. Então eu vou deixar como tarefa, na outra aula eu volto corrigindo, beleza? Professor, Oi? é pra deixar na chamada ou pra cancelar e depois volta? Não entendi. É pra deixar na chamada ou é pra cancelar e depois volta? Se vocês voltarem no horário certinho, eu deixo isso aí. Ah, vou ficar aqui mesmo. Agora. Tá bom? Se quiser ficar, pode ficar, vocês que sabem. 8h05 eu volto, beleza? Vai lá tomar mar. Professor, Oi. você já fez chamada? Ainda não. Não, é por causa que a Carol falou que você tava fazendo, tipo, uma chamadinha, só que o meu computador ainda não tava ligado. Tipo, ele ficou rodando. Eu vou Aí eu fazer te no mandei final. mensagem, só que você não viu que você tava fazendo exercício. Não, eu vou fazer depois de novo no final, tá? Fique em paz. Eu Tá só bom. fiz aquela chamadinha porque eu queria saber se estava todo mundo aí, se não tinha ninguém dormindo. Não, mas na hora que, depois que você fez a chamada, tipo, ela me falou. Aí eu consegui entrar, porque, tipo, meu computador ficou rodando. Ah, entendi. Não, fica tranquilo, depois eu faço de novo, tá? Tá bom. Tchau, até daqui a pouco. Tchau.
Ô, gente, o professor ainda não voltou? Não, ainda não. Ô, tem alguém aí? Oi. Ai. O que que o professor fez antes de acabar o intervalo? Quê? O que que o professor passou antes de acabar o intervalo? Não, eu só fez aquele exercício. Ele só fez até o 3? Sim. Uhum. Beleza, então. Ô, gente, caiu a internet do professor? Sim. Aí tá tentando entrar de novo. Tá, não sei. Quer voltar na chamada?
Eu acho que não vai ter aula. Então é para esperar mais uns 5 minutos aqui na chamada, né? Oi? Então é para esperar mais uns 5 minutos aqui, né? Na chamada. Acho que sim. É porque ele falou lá no grupo que tá sem internet, tem que esperar uns 5 minutos. Vamos esperar. Se ele não entrar, eu acho que ele vai mandar outro link, não sei. Ele vai mandar, parece que uma aula do Boaro, sei lá. Ô, qual que é a resposta certa da 3? Agora eu não tô com a apostila, não. Nossa, eu também nem sei, eu não sei. Tá me ouvindo agora? Sim. Fechou. Sim. Professor, Da 3? Que eu não Oi? sei. alternativa da 3. A letra. É aí. É aí. Ele escola. Travou. Vamos lá então? Tá todo mundo ouvindo bem? Posso começar? Pode sim. Então, beleza. Vocês já estão com acesso àquele portal lá do Que Mágico? Ô, professor, Ou não? então, a Lu falou, Ainda não. a Lu falou que ia passar, mas Portal que eu mandei pra você, Carol. ninguém falou nada, Oi? ninguém pediu nada. A Lu falou que ia usar, mas ela não falou nada, não deu login, senha, nada, ninguém comentou nada. Eu sei que o pessoal do terceiro já tá usando. Então, Me não lembra perguntaram. não. Eu vou ver com ela. Pra você ter uma Eu vou ver noção, com eu não ela se sabia já nem pode. que portal tinha, que ia usar isso. Eu sei que o Vitor me mostrou ontem isso. O quê? Eu também não sabia. Eu não sabia desse portal, por causa que no dia que tiver uma reunião lá, eu fiquei fazendo trabalho, então, tipo, eu não entrei, eu nem sabia. Eu também. Tá, depois eu vou ver com ela então. Mas fala com ela, tá? Pra gente começar a usar. Ontem eu comecei a entrar pra poder ver como é que é, né? As aulas, em vez de ficar tipo aleatória, eu vou postar minhas aulas todas lá nesse portal. Então, quando vocês quiserem assistir, é só acessar o portal, vai ter todas as aulas gravadas e as atividades que eram para ser feitas hoje, no caso, né? Aí, se eu quiser postar uma lista de exercício, alguma coisa, eu ponho tudo lá. Entendeu? É como se fosse um canal virtual só nosso. Tá? Ó, vamos lá então, gente. Associação de resistores. Como eu já tinha dito lá no começo da aula, às vezes eu não consigo encontrar o resistor que eu preciso para cada circuito. Por exemplo, às vezes eu estou montando um circuito elétrico aqui um pequenininho, né? Uma telinha. E eu preciso de uma resistência de 5 ohms, 5 quilo-ohms. Às vezes eu não tenho essa resistência, né? Eu não consigo ir na eletrônica comprar aquele resistor que eu preciso. Se eu não encontro um resistor, eu preciso dar um jeito de adaptar, não é? Como é que eu faço então essa adaptação? Eu vou trabalhar com a associação de resistores. Quando eu coloco dois resistores juntos, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o valor da corrente, vai diminuir, vai fazer o quê? Tá? Então, a associação de resistores serve justamente para isso,
para que nós possamos fazer as adaptações quando eu não acho o resistor que eu preciso no mercado. Então, olha, eu preciso de um resistor de 10 ohms, mas eu não acho. Então, eu vou usar 2 de 5 em paralelo, que vai ter a mesma função. Ou vou usar 2 de 5 em série, tá? Então, se eu não acho de 10, eu tenho que adaptar. Como que eu faço a adaptação, tá? Então, para a gente associar os resistores, nós temos 2 tipos de associação, tá? Nós temos 3, na verdade, né? Nós temos a associação de resistores em série. Nós temos a associação em paralelo e nós temos a associação mista, que é quando eu junto paralelo e série no mesmo circuito, tá? Então, a primeira associação que a gente vai ver é a associação em série, tá bom? Como que funciona a associação em série? Vou pegar um pouco disso aqui. Ô, Gleison, a Lisa já voltou? A Lisa? Foi a quem? Foi a Lisa e quem? Ó, associação em série. Como é que funciona? Vou desenhar aqui um circuito, tá? Ó. Eu tenho aqui um exemplo do circuito que eu tenho resistores associados em série. O que seria esse em série? Um após o outro, tá? Quando eu tenho uma associação em série, quando eu tenho resistores que estão associados um após o outro, eu tenho uma característica importante, tá? Então, aqui eu tenho um resistor R1, eu tenho um resistor R2 e eu tenho um resistor R3. Quando eu tenho uma associação em série, como é que funciona essa questão da associação? Se eu tenho vários resistores, eu coloco eles em série para me dar o valor do resistor que eu preciso, não é assim que eu falei? Às vezes eu não tenho um resistor que eu preciso, mas eu tenho que associar, não é? Então eu associei 3 resistores em série, ó, o R1, R2 e R3. Para que eu consiga calcular a corrente que vai passar por esse circuito, eu preciso achar o resistor equivalente, que é o resistor que eu ia precisar, que eu não achei. Por exemplo, eu preciso de um resistor de 15 ohms. Só que eu fui na eletrônica, eu não achei o resistor de 15 ohms. Só que eu sei que se eu pegar 3 resistores de 5 ohms, 5, 5, 5, eu vou ter um resistor de R15, tá? Então, como eu tenho uma associação de série, o resistor equivalente, que na verdade é o resistor que eu preciso, é a soma de todos os resistores, tá? Então, toda vez que eu tiver resistores ligados em série, eu tenho que os resistores, eu somo os resistores, tá? Então, se esse aqui vale 5, esse aqui vale 5, esse aqui vale 5, se eu somar todos eles, eu vou transformar esse circuito em um resistor só, que vai ter a resistência de 15 ohms, que é a que eu preciso, tá? Então, quando eu tenho associação em série, eu somo todos os resistores para achar um resistor equivalente, que é o que eu precisaria, tá bom? Uma característica importante da associação em série, ela é bem simples, né? Só somar os resistores. Só que a corrente que passa pelo resistor 1, ó, a corrente que vai passando por esse circuito, ela vai mudando, tá? A corrente que passa aqui por R1, ela tem um valor. A corrente que passa pelo R2 tem outro valor. E a corrente que passa pelo R3 também vai ter outro valor. Como que eu descubro o valor da corrente? Com a fórmula U igual a R vezes I, tá bom? Essa fórmula nós vamos utilizar muito ela aqui nesse conceito de associação de resistores, tá? U igual a R vezes I. Então, a corrente numa associação em série, o I1, I2 e 3 são diferentes.
se os resistores forem diferentes, né? Nesse caso que eu disse que o resistor é igual, a corrente também vai ser igual, tá? Mas na associação em série, para achar o resistor equivalente, eu tenho que somar todos os resistores. A corrente que passa por cada resistor, ela vai mudando de acordo com cada resistor. E a tensão aqui, ó, o valor do U em cada resistor também é diferente, tá bom? Então, essas são as características de uma associação de resistores em série. Quando eu tenho uma associação em série, eu somo os resistores e acho o resistor equivalente, que é o resistor que eu realmente preciso. A corrente que passa pela associação, ela vai mudando de acordo com o valor da resistência do resistor. E a tensão, que é DTP, em cada resistor, também vai ser diferente. Ela vai se alterando, tá bom? Ó. Beleza? A associação em série tá ok? Ok. Quando a gente fizer exercício, a gente vai entender melhor, tá bom? Vamos lá, associação em paralelo. Como é que funciona a associação em paralelo? É quando os resistores estão em paralelo. Nossa, pessoal, vocês desculpa. Acabei de ver que eu falei um negócio errado para vocês. Na associação em série, a corrente é igual, desculpa. Eu falei errado, tá? Na associação em série, a corrente é igual, tá? A tensão que é diferente. Beleza? Vocês me desculpem aí. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de associação em paralelo, tá? Só corrigindo aqui então, ó. Quando eu tenho uma associação em série, a tensão em cada resistor ela é diferente, tá? O I1 é diferente do I2. A corrente aqui no série, a corrente é igual. Então, I1 é igual a I2, que é igual a I3 e assim por diante, tá? Então, na associação em série, a corrente é igual e a tensão é diferente. Na associação em paralelo, a história muda. Vocês percebem que esses três resistores, eles estão ligados a uma mesma tensão. Então, na associação em paralelo, a tensão dos três resistores vai ser a mesma. E a corrente vai mudar. Por que a corrente vai mudar? Aqui eu tenho o valor da corrente total. Certo? Uma parte da corrente vai subir, uma parte da corrente vai ir reto, e uma parte da corrente vai descer, tá? Então, essa corrente total, ela vai se dividir pelos caminhos. Por que ela se divide? Porque eu tenho alguns nós aqui no meio desse circuito. Não tenho, ó. Nó é todo ponto onde a corrente, ela se divide. Então, aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho outro nó, certo? Tá vendo bem grandão que eu fiz? Esses são os dois nós que eu tenho, porque é onde a corrente se divide ou a corrente se junta. Então, esse circuito tem uma corrente total, ela se divide nesse nó aqui, ó. Uma parte sobe, uma parte vem reta, uma parte desce. Ou seja, na associação em paralelo, a corrente muda, tá? A corrente é diferente. Quando elas chegam aqui nesse nó de novo, ó, elas se juntam, né, ó. Elas vão se encontrar todas nesse nó e vai voltar a ser a corrente total. Olha que interessante. Então, nesse nó ela se divide, nesse nó ela se junta.
tá? Então, quais são as características da associação em paralelo? A corrente, ela é diferente em cada ramo, a tensão é igual em cada ramo, tá? Ó. Por quê? A tensão, ó, eu tenho diferença de potencial? Não tenho, porque eles estão na mesma superfície equipotencial, vamos imaginar assim. Eles estão submetidos a uma mesma tensão, tá? Então, a tensão é igual e a corrente é diferente. Como que eu faço, então, para calcular o resistor equivalente? Que é para poder falar assim, olha, o resistor que eu precisava era de tanto, mas como eu não tenho, eu vou associar tantos resistores em paralelo. Então, para mim calcular o resistor equivalente, como que eu faço? Eu tenho várias técnicas, tá? Eu tenho 3 tipos diferentes para achar o resistor equivalente numa associação em paralelo. Na associação em série, eu disse que para achar o resistor equivalente, eu só vou somar o valor dos resistores, né? A resistência dos resistores. Soma R1, R2, R3. E agora aqui em paralelo, a situação é um pouco diferente, tá? Ó. O resistor equivalente também, além de ser o resistor que eu preciso, eu posso dizer assim, ó, esses 3 resistores em paralelo, eles juntos, eles vão ser um resistor só, que esse resistor só é o resistor equivalente. É como se eu juntasse todos esses resistores e transformasse em um resistor só, que seria a mesma coisa. Tá? Professor, Resistor equivalente. Oi. é diferente do em série, né? Que um vai ser igual ao outro. Como não entendi? Tipo assim, o paralelo, ele vai juntar tudo e vai formar um, né? Isso, mas em série também, quando você soma todos os resistores, você vai transformar todos aqueles resistores em um só, quando você faz o resistor equivalente. Porque o resistor equivalente, ele é a mesma coisa que todos os resistores juntos. Entendeu? Esses 3 resistores em paralelo, ele é a mesma coisa que se eu trocar eles 3 por um só, que vai ter o mesmo valor de resistência. Entendeu? Entendi. Mas, tipo, o paralelo é para dividir o valor de um resistor, né? E o em sequência para somar, né? Tipo isso. Como? Porque assim, o que você tem que pensar? Para achar o resistor equivalente na associação em série, eu disse que eu somo o valor das resistências, né? Agora, para achar o resistor equivalente aqui na associação em série, é um pouco diferente, tá? Eu vou explicar como que eu acho o resistor equivalente. Eu tenho 3 formas de calcular o resistor equivalente. Isso aqui vocês vão aprender só com exercício. Eu vou postar para vocês lá nesse que mágico, não sei se vai estar liberado, uma lista de exercícios sobre resistores, para a gente resolver na próxima aula. Eu acho que vai ser até melhor que a gente faça esses exercícios da apostila. Ô, professor. Vocês aprendem. Professor, o senhor não ia mandar um exemplo do outro trabalho no aplicativo, professor? Ah, eu esqueci de mandar, né? Mas o Vitor tá aí? Cadê o Vitor? Professor, Oi. Lembra que você falou comigo que do jeito que você ia fazer? Aham. Manda no grupo da sala aquele jeito que você vai fazer, que vai ser do jeito que eu quero também. Tá? Tá bom. O Vitor fez lá o script da forma que ele vai fazer. Ele vai mandar para vocês. E aí vocês podem fazer todo mundo da mesma forma, tá? Eu tinha esquecido de mandar. ô, professor, eu falei com a Lu sobre essa plataforma. Ela disse que se tudo der certo, na semana que vem a gente começa a usar. Ah, tá. Mas então eu vou postar uma lista de exercícios e a gente resolve junto na próxima aula. Ok. Aula que vem, em vez de eu ficar fazendo... Eu vi esse exercício da apostila, tem alguns que são bons, mas tem alguns que não é o intuito disso aqui, tá? Quero que vocês aprendam a mexer com a associação de resistores, porque eles aparecem muito, tá? Mais pra frente. Então, na próxima aula, eu vou fazer os exercícios da apostila e vou trazer outros exercícios para complementar, tá bom? A gente só vai fazer exercício na aula que vem. Mas aí eu vou postar esses exercícios antes para vocês tentarem fazer, pelo menos, tá? Então, ó, quando eu tenho uma associação em paralelo, como que eu acho o resistor equivalente, tá?
Então, eu tenho três fórmulas que eu posso utilizar. Tá bom? Ó, primeira fórmula. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, essa é a primeira fórmula que eu vou utilizar para calcular o resistor equivalente. Ó. Olha onde ele está aparecendo aqui. Ó. Então, como é que eu calculo? 1 sobre resistor equivalente, eu quero saber. Igual a 1 dividido pela resistência do resistor 1, mais 1 sobre a resistência do resistor 2, mais 1 sobre a resistência do resistor 3. Se eu tiver, nesse exemplo que eu dei, eu tenho 3 resistores associados em paralelo. Se eu tenho 10 resistores em paralelo, eu só ir continuando aqui, tá? Ó. 1 sobre R e o número de resistores que eu tenho. Então, ó, se fosse 4 em paralelo, mais 1 sobre R4. E aí você vai acrescentando. Então, essa primeira fórmula a gente usa quando eu tenho muitos resistores associados em paralelo. Tá bom? A outra forma que eu também posso calcular o resistor em paralelo é o produto pela soma. Tá? Como seria o produto pela soma? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Essa formulazinha aqui, ó, eu faço de todos os dois. Então, por exemplo, eu faço um resistor equivalente desses dois resistores, então eu vou substituir esses dois resistores por um outro resistor. Depois eu vou fazer esse resistor que eu calculei com esse resistor R3. E assim por diante. Eu só posso fazer de 2 em 2. Eu não posso continuar multiplicando aqui, tá bom? E uma última forma de você calcular é se os 3, 4 ou todos os resistores que tiverem juntos, eles vão ter um valor de resistência, não é? Se essa resistência de todos os resistores que estão em paralelo, elas forem iguais, por exemplo, cada resistor desse vale 10 ohms. O R1 vale 10 ohms, o R2 vale 10 ohms, o R3 vale 10 ohms. Ou seja, eu tenho 3 resistores em paralelos com o mesmo valor de resistência. Quando acontece essa situação, você pega o valor da resistência, que é igual para todos, e divide esse exemplo que eu dei. Se os 3 resistores valem 10 ohms, então vai ser 10 dividido por 3. Porque 3 é a quantidade de resistores que eu tenho igual numa associação em paralelo, tá? Então, tem essas 3 formas de calcular um resistor em paralelo, tá bom? Mas Dúvidas? esse terceiro jeito, professor, é só se os 3 forem iguais, né? Ou não? Os 3 e só se forem iguais, isso aí. As outras duas é quando pode ser igual, pode ser diferente, pode ser de todas as formas, tá? Deixa eu mandar isso daqui para vocês. Agora eu vou explicar quando a gente faz associação mista, tá? Quando eu faço uma associação mista, ou seja, quando eu coloco resistores em série em paralelo, fica mais fácil de você entender, tá? Eu estou explicando separado, mas depois a gente vai fazer tudo junto, tá? Vamos seguir o exemplo da apostila aí, ó. Melhor, vamos fazer esse exercício que está indo aprender sempre da apostila. Vamos fazer junto aí. Para vocês entenderem como é que funciona. Com valores, tá? Fica mais fácil, eu acho. O aprender sempre da página 84, tá? Ó, exercício 1 do aprender sempre. 3 resistores de resistências elétricas iguais a
R1 60 ohms, R2 30 ohms e R3 20 ohms estão associados em paralelo e a associação é submetida a uma TDP de 120 volts. Então, ó, vamos desenhar. Eu tenho 3 resistores. O R1 vale 60 ohms. O R2 vale 30 ohms. E o R3 vale 20 ohms. Tá? E a DDP aqui, ó, a tensão nesses, que está ligada nesses resistores é de 120 volts. Tá? Aí eu te pergunto, qual que é o resistor equivalente desses 3 resistores? Vamos resolver junto, tá? Como que eu faço isso daqui, ó? Eu tenho várias formas de calcular. Então, quando eu falo assim, eu quero descobrir o resistor equivalente, é como se eu pegasse esses 3 resistores e transformasse eles em um só, que é o resistor equivalente, tá? Ó, eu vou transformar esses 3 em um resistor equivalente só. Como que eu faço isso? Qual que é a primeira forma de eu fazer isso? Eu tenho 3 resistores que são diferentes, né? Qual fórmula eu acho o resistor equivalente? Eu posso utilizar aquela fórmula, né? Ó, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Posso fazer dessa forma? Posso ou não posso? Posso. Sim. Pode. Então, 1 sobre resistor equivalente Pode. é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Tá? O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho denominadores diferentes. Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? MMC, né? Ó, eu tenho 60, 30 e 20. Então, de 60, de 30 e de 20. Vamos lá. Vou começar por 2, tá? Ó, 2, 30, 15, 10. Vou por 5 agora, tá? 5 vai dar 6. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 2. Vou por 2 de novo. 1, 3, 3. E agora 3. Fiz MMC, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 20, 60. Então, vou continuar com a minha conta, tá? Ó, vai ser 1 sobre resistor equivalente igual a... denominador vai ser 60. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes, tá? Isso aqui é matéria de 5º ano. Então, 60 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, não é isso? Então, 60 dividido por 60, que é o primeiro termo aqui, ó, vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 20, dá quanto? 3, não é? 3 vezes 1, 3. Então, vai dar 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Então, vai ser 1 sobre resistor equivalente, vai ser igual a 6 dividido por 60. Agora, eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 6 resistor equivalente é igual a 60. Resistor equivalente é igual a 60 dividido por 6.
Então, quanto vai ser um resistor equivalente? 10 ohms. Tá bom? Então, meu resistor equivalente vai ser de 10 ohms. Quando eu associo? Professor, Quando desculpa, eu travou. associo? Eu não entendi, tipo, por que deu 10? Eu só resolvi a conta, ó. Aqui eu tenho uma soma de fração, não tenho, ó. Nessa parte? Sim, não, isso Eu sim, tenho é uma só soma o de finalzinho lá. fração. O finalzinho. Então, eu somei as frações e cheguei que 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 dividido por 60. Aqui eu multipliquei cruzado, então ficou 6 vezes resistência equivalente igual a 1 vezes 60. Então, resistência equivalente, o 6 estava multiplicando, passou para cá, dividindo. Então, ficou 60 dividido por 6. Ah, tá. Entendi. Aí eu achei que o resistor equivalente, ele é de 10 ohms. Ou seja, olha que interessante. Um resistor de 60, um de 30 e um de 20 associado em paralelo é a mesma coisa que se eu fosse lá na eletrônica e comprasse um resistor de 10. Se eu substituir esses três aqui, ó, por um resistor só de 10, é a mesma coisa. Entenderam? Ou não? Sim, entendi. Entendi. Ô, professor, mas Entendeu, por que né? então que o cara... Agora eu vou fazer de uma outra forma. Eu usei essa primeira forma. Agora eu vou fazer o mesmo exercício utilizando aquela outra forma, que é o produto pela soma. Vou calcular o resistor equivalente. Aí eu te pergunto, por que eu tenho que calcular esse bendito resistor equivalente? Porque quando mais para frente, quando a gente for ver a associação mista, eu vou ter que calcular a corrente, a resistência, a corrente, a resistência e a tensão. Então, eu preciso calcular o resistor equivalente para achar a corrente do circuito, tá? Então, ó, eu tinha um 60 aqui, um de 30 e um de 20, né? Era isso, né? Ó. Você viu que eu fiz uma fórmula só, eu fiz todos de uma vez? Agora, se eu utilizar aquela fórmula do produto pela soma, eu faço de 2 em 2. Então, vamos lá, ó. Eu vou achar o resistor equivalente desses dois aqui, ó. Tá? Então, como é que eu faço, ó? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Olha que interessante, ó. O R1 vale 60, né? Vezes o R2 que vale 30. Dividido por 60 mais 30. Resolve a conta. 60 vezes 30, 1.800. 60 mais 30, 90. Então, 1.800 dividido por 90, 20. Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei esses dois resistores e vou substituir por um equivalente de 20. Então, vai ficar assim, ó. Esses dois aqui, eu descobri que eu posso trocar por um de 20. Que vai continuar com um de 20, que ficou aqui, não vai, ó? Que tinha sobrado. Agora eu tenho dois resistores de 20 juntos. Ó que legal. Agora eu vou pegar esses dois resistores e vou calcular, né? Então vai ficar 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. 20 vezes 20 dá 400. Dividido por 40. 400 dividido por 40 vai dar quanto? 10. Então, se eu pegar esses dois resistores aqui, ó, eu sei que nesse circuito eu posso trocar por um resistor só de resistência 10 ohms. Vocês perceberam que a primeira fórmula que eu usei
Deu a mesma coisa com essa segunda fórmula? Qual que é a diferença? Essa fórmula aqui, ó, eu faço de 2 em 2, tá? Ó. Então eu fiz esses dois, achei que esses dois equivalem a um de 20. Aí eu vou ter 2 de 20. Faço associação, vou ter um de 10. Presta atenção aqui no negócio. Aqui, ó, eu não fiz 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Eu descobri que eu tenho um de 10, não é? Ó. Lembra que eu disse também, quando eu tenho dois resistores de mesma resistência associados em paralelo, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade que eu tenho de resistores? Então, eu tenho 2 de 20. Qual é o valor da resistência? 20. Quantos resistores que eu tenho? 2. Então, eu também chego no resultado. Perceberam que interessante? Todos os caminhos que eu uso, todas as fórmulas que eu uso, eu vou chegar no mesmo resultado. Que esses 3 resistores juntos, eles equivalem a um resistor de 10 ohms. Tá bom? Professor, por que ele fez 20 dividido por 2? Não entendi. Não são 3 resistores? Não, mas eu tô falando desse aqui agora, ó. Ah, tá. Eu tinha 3, não é? Eu analisei esses dois aqui de cima, ó. Sobrou um de baixo, não sobrou? Ó. Esses dois, eu achei o equivalente que vale 20. Então, o resistor de 60 e de 30 é a mesma coisa que um de 20. Aí, aqui nesse caso, ó, eu tenho um de 20 e um de 20. Então, eu tenho 2 resistores associados em paralelo que têm o mesmo valor de resistência. Então, eu posso calcular dessa forma ou eu posso calcular dessa forma. Todos os jeitos que eu calculo, ó, tá, que o resistor equivalente daqueles 3 juntos é 10 ohms. A diferença é que agora eu fiz de 2 em 2, né? Ó. Eu olhei esses dois, descobri o equivalente. Olhei esses dois, cheguei no equivalente. Esse produto pela soma, ó, eu só posso fazer de 2 em 2. Pego 2, substituo por 1. Pego 2, vou substituindo, entendeu? Ô, professor, Oi? o cara, Oi? ele pegou um de 60, mas não comprou um de 10? Pois é, porque na eletrônica não tinha um de 10. Tipo, é estranho, né? Porque aí um de 60 e vai passar só 10. É, o de 60 associado com o de 30, associado com o de 20, em paralelo, equivale como se fosse um resistor só de 10, tá? Ou seja, você percebe que como tem uma associação em paralelo, o valor da resistência ele diminui. Perceberam? E se fosse uma associação em série? É somada aí, né? Se fosse 60, 30 e 20. 60 com 30, 90 com 20, 110. Então, o resistor equivalente seria 110. Se fosse em série, nós descobrimos que ele equivale a 10 quando está em paralelo. Resumindo, a associação em série, ele aumenta o valor da resistência. E a associação em paralelo, ele diminui o valor da resistência equivalente. Muito boa observação, patrocínio. É isso que eu queria chegar com vocês. Tá? Então, a associação em série, ó, ele aumenta o valor da resistência. E a associação em paralelo, ela diminui o valor da resistência. Certo? Entenderam, pessoal? Ó, semana que vem, fiquem tranquilos. Eu sei que alguns estão indo com dúvida, mas eu quero falar. Semana que vem eu vou fazer só exercício disso aqui. Tá bom? Não se apavorem. Fiquem tranquilos. Vou fazer chamada agora. Pera aí um pouquinho. Que eu tenho. Puta que pariu.
Vamos lá. Vou desligar aqui, depois eu vou postar.